Capítulo 748. Dentro da Catedral do Relâmpago, a cúpula alta e espaçosa arqueava-se continuamente. Não havia nenhum espaço em branco, tendo o dourado e o azul como cores principais. Fazia com que qualquer um que passasse por baixo sentisse inconscientemente que o lugar era sagrado e solene, assim, fazendo-os inclinar a cabeça. Alger Wilson frequentemente fazia contato com uma existência secreta e frequentemente se reunia no palácio da residência de uma divindade. Como resultado, não sentia mais reverência por isso. Ele não era tão respeitoso como antes, mas ainda tinha que fingir ser. Como os outros marinheiros ao seu redor, ele manteve a cabeça baixa enquanto acelerava os passos, sem sequer ousar respirar naturalmente. Na atmosfera silenciosa, eles foram conduzidos pelo padre até os aposentos dos clérigos, nos fundos da catedral, e cada um deles conseguiu um quarto. Depois de fechar a porta, Alger viu o luar de sangue brilhar pela janela. Isso fez com que o ambiente ficasse frio e sinistro, como se incontáveis espectros parecessem observar o mundo real através de uma cortina fina. Cada vez que a lua de sangue aparecesse, a espiritualidade seria aprimorada. Os poderes originados da espiritualidade e do inferno receberiam um impulso significativo, enquanto as emoções negativas dos seres vivos atingiam um estado explosivo. Quanto maior a sequência, mais óbvio seria. Vagamente, Alger ouviu soluços, gritos baixos e sussurros. Isso foi completamente diferente da solenidade que ele sentiu anteriormente na Catedral Relâmpago. Braços ilusórios apareceram diante de seus olhos enquanto se estendiam das paredes, do chão e do teto, como uma floresta pálida tridimensional. Alger sabia das anormalidades da lua de sangue, então tirou o chapéu de capitão sem entrar em pânico. Entrou no banheiro e lavou o rosto. Durante esse processo, ele de repente ouviu uma voz distante cantando. A voz era indistinta, como se viesse do meio da ilha. Continuava ecoando interminavelmente, como se estivesse bem ao lado de Alger. Isso não o deixou horrorizado, pois era semelhante a uma mulher que estava longe de sua família e entes queridos, cantando lenta e tristemente enquanto olhava para as marés crescentes. Alger puxou uma toalha e enxugou o rosto antes de inclinar a cabeça para ouvir. Ele gradualmente franziu a testa enquanto tirava uma pequena caixa de ferro do manto interno de seu manto sacerdotal e a colocava perto de sua orelha. Nela estava a característica de Beyonder do cantor do oceano que ele comprou do mundo. Ele suspeitava que a impressão mental residual foi temporariamente reforçada pela lua de sangue. À medida que a caixa de metal se aproximava, o canto nos ouvidos de Alger tornou-se instantaneamente mais claro, melancólico, triste, melancólico e doloroso. Mas, fora isso, ainda havia a voz etérea e antiga soando, formando uma fronteira clara com o canto claro, como se estivessem em um dueto. De quem é essa voz? Parece um elfo, um item da igreja que vem dos elfos? Essa característica de Beyonder do cantor do oceano comigo vem de um elfo? Alger assentiu enquanto apresentava uma teoria. Devido a eles compartilharem o mesmo caminho de marinheiro, a Igreja das Tempestades sempre esteve em busca de relíquias élficas. Elas eram usadas para inventar poções, transformadas em artefatos selados ou isolados no subsolo. Aquelas com relativamente menos efeitos negativos foram recompensadas aos clérigos, portanto, não era estranho que algo semelhante fosse estimulado na noite da lua de sangue. Se for um item místico, não haveria problema. Se for um artefato selado, significa que definitivamente não é simples se a voz puder penetrar a barreira de isolamento. Alger controlou seus pensamentos, escovou os dentes e foi para a cama. Logo adormeceu e teve um sonho. Depois de um período de tempo desconhecido,
Alger de repente se sentiu um pouco lúcido, vagamente consciente de que estava tendo um sonho, mas automaticamente avaliou o que estava ao seu redor. Ele descobriu que acima dele estava ondulando a água do mar azul escuro, que se acumulava camada após camada e bloqueava a visão do céu. À sua frente havia um lindo palácio feito de coral. Era alto, espetacular, escuro e sombrio. Alger subconscientemente caminhou em direção ao palácio, entrando pelas portas abertas. Dentro havia colunas de coral que sustentavam uma cúpula exagerada. As paredes e a cúpula estavam repletas de murais retratando o terror de uma tempestade. A mais de 100 metros de distância, havia um trono incrustado de safiras, esmeraldas e pérolas brilhantes acima de uma escadaria de 9 degraus que era extremamente impressionante. Alger olhou e viu uma mulher com um vestido antigo e complicado sentada sobre ele. Seu cabelo era preto e preso em um coque. Seu contorno facial era suave e seus traços eram requintados. Ela tinha uma beleza que parecia atemporal. A expressão da mulher era firme e seus ouvidos aguçados. Seus profundos olhos castanhos olhavam para Alger de uma posição de comando. Em sua mão havia uma taça de vinho dourada com padrões complicados. Alger estava prestes a dizer algo quando seus olhos emitiram uma luz prateada que lembrava o brilho de um relâmpago, rasgando o sonho. Ufa! Alger sentou-se e inconscientemente respirou fundo. Ele achou o sonho embaçado e claro ao mesmo tempo. A aparência da mulher estava embaçada, assim como os detalhes dos murais e do palácio de coral, mas seus olhos que continham relâmpagos e suas orelhas aguçadas eram claras. Uma elfa de alto escalão? Sob os efeitos da lua de sangue, suas relíquias ressoaram com a característica de Beyonder do cantor do oceano que tenho, resultando em influenciar meu sonho. Como Alger adivinhou, ele se perguntou o que era esse item. Devido à sua posição limitada, o número de artefatos selados e itens místicos que conhecia era limitado. No entanto, ele conhecia certos conhecimentos que outros não conheciam, então rapidamente pensou em um possível alvo. Calamidade Corrien? O livro da calamidade que ela deixou para trás provavelmente foi enviado para a Ilha Passo. Depois de fazer o relatório e partir, procurarei o conselho do Senhor Louco e verei se haverá alguma influência inesperada em relação a este assunto. Alger não se atreveu a recitar o nome honroso do louco na sede da Igreja das Tempestades. Após o amanhecer, ele não apresentou nenhum sinal de anormalidade. Sob a liderança do servo, ele entrou em uma sala com uma mesa comprida e foi questionado por 3 diáconos dos punidores mandatários. Entre esses 3 diáconos, apenas um deles possuía cabelo azul escuro. Isso porque essa não era uma mudança necessária que aconteceria ao consumir a poção do caminho do marinheiro. No entanto, essa característica seria transmitida com bastante teimosia, assim como os elfos. Muitos deles com cabelos pretos acabariam com cabelos azuis. Hoje em dia, os mestiços com sangue élfico tinham principalmente cabelos azuis. Alger sentou-se na ponta da longa mesa enquanto respondia sistematicamente às perguntas dos diáconos. Ele mencionou o que havia feito no mar, o que planejara fazer e o que havia conseguido, bem como seus fracassos. E isso seria comparado com a descrição de sua tripulação para evitar que alguém mentisse. No final do seu relatório, o diácono de cabelo azul escuro olhou para Alger. Ele perguntou com uma voz rouca: "Você conhece a Almirante das Estrelas Catoa?" "Não só eu a conheço." Alger quase ficou surpreso ao responder depois de pensar um pouco: "Eu a vi na convenção pirata." O diácono não insistiu na questão, pois disse diretamente: "Pense em meios de conhecê-la. Tente investigar a situação de German Sparrow a partir dela." "Então é assim. É porque German caçou o Almirante de Sangue?"
Alger perguntou deliberadamente, fingindo sua ignorância. O que German Sparrow fez de novo? O diácono de cabelo azul escuro disse irritado. Ele quase destruiu Bayan. Tudo bem, isso não é algo que você deva saber. Em resumo, lembre-se. German Sparrow é uma pessoa muito perigosa. Há um culto secreto que o apoia. Essa organização tem um semideus que está em desacordo com a escola de pensamento rosa. Bayan quase destruída? Um semideus na organização? Em desacordo com a escola de pensamento rosa? Alger deliberadamente não escondeu seu choque. Ele originalmente imaginou que o foco foi colocado em German por causa de sua caça ao almirante de sangue Senor, mas quem sabia que o motivo era muito mais complicado e ridículo do que ele imaginava. O que German Sparrow fez? Quando eu passar por Bayan, devo encontrar o local certo para dar uma olhada. Além disso, o arqui-inimigo do nosso clube de tarô não é a Ordem Aurora? O Senhor Louco Olo não está sempre visando o verdadeiro Criador? Por que isso mudou? Não, porque a escola de pensamento rosa foi adicionada à lista negra. Alger murmurou para si mesmo interiormente. Quanto ao clube do tarô ter um semideus, ele não ficou surpreso. Até achou lógico. Como poderia uma existência antiga não ter um semideus sob ele? Além disso, quando o contra-almirante Furacão Quilangos morreu silenciosamente de uma maneira estranha, ele já estava convencido de que o Senhor Louco tinha um adorador de alta sequência. Felizmente, meu encontro com German foi muito secreto, caso contrário, as coisas seriam problemáticas. Alger ouviu em silêncio, sem fazer perguntas. Como antes, ele aceitou as missões e levantou-se para sair da sala. Reticências. Burgo Norte de Bäcklund, fora da rua Boquilund, número 160. Os servos formaram duas filas para dar as boas-vindas à chegada do seu senhor. Com cabelos brancos nas têmporas e olhos azuis profundos, Duane Dantes usava fraque e cartola com bengala de ouro incrustada. Junto com o mordomo Walter e valete Richardson, ele caminhou entre seus criados e chegou à entrada do prédio de 3 andares. Esperando ali estava a governanta Taneja, que ele havia selecionado há muito tempo. Ela tinha 40 e poucos anos e seu cabelo estava bem preso. Ela tinha uma aparência comum, mas tinha um comportamento experiente. Usava óculos de armação dourada e um vestido preto e branco diferente das outras criadas. Pelas informações recebidas e pela entrevista, Clay sabia que esta mulher nasceu no Burgo Leste. Acreditava na deusa da noite eterna e escolheu ser treinada por uma organização de caridade da igreja aos 15 anos de idade, tornando-a uma serva qualificada. Depois de mais de 10 anos de trabalho árduo, bem como de aulas gratuitas nas escolas noturnas, ela foi promovida de empregada doméstica 2 de nível mais baixo na casa de um magnata a empregada doméstica 3. Mais tarde, ela acompanhou a filha do magnata quando ela se casou e tornou-se governanta até que a família enfrentou uma crise financeira, forçando-a a partir. Ela era extremamente experiente quando se tratava de administrar uma casa. Depois que esta senhora assinou o contrato, recebeu 1.000 libras de Duane Dantes como caixa para o mês antes de discutir com o mordomo Walter sobre se eles deveriam comprar ou alugar uma carruagem. Do ponto de vista dela, como o objetivo do Sr. Dantes era ingressar na alta sociedade e mudar-se para Burgo Oeste, ou mesmo para o Burgo Imperatriz, uma carruagem precisava ser feita sob medida para não parecer inadequada. Antes disso, eles poderiam alugar uma carruagem de alta qualidade por 1 ano e esperar até que houvesse esperança de que ele se tornasse um nobre antes de fazerem uma customização. Era uma escolha mais razoável, que não desperdiçou dinheiro nem pareceu inadequada. Ela convenceu Walter e, claro, Klein. Isso porque alugar uma carruagem de alta qualidade com cavalos custa apenas 88 libras,
e uma carruagem de 2 rodas custa apenas 42 libras. É claro que alguém que controla as despesas da família precisa ser alguém que seja bom em contabilidade. Klein sentiu-se comovente ao sorrir para Taneja antes de passar pela porta da casa de 3 andares. Este seria o palco em que o magnata Duane Dantes atuaria. Notas: 1. Valete é um termo usado para um servo principal, tipo um secretário, algo mais privado. 2. Maid servante. 3. Ladies maid. Ponto.